Meu nome é Oséias Silva, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missão Restaurando Vidas. Qual é a minha base, digamos assim, de ministério? Qual que é a minha base, digamos assim, de aprendizado? Assembleia de Deus, quase que a vida inteira, Assembleia de Deus Belém, né? Ou seja, missão e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nasci num lar cristão, num lar evangélico, e tive a graça dos meus 41 anos até hoje. Jamais me desviei da verdade, da santa e poderosa palavra de Deus. Não pregamos uma placa de religião, mas nós pregamos um Deus vivo e ressurreto. Ministério ao qual me enviou aqui no ano de 2021. Esse ministério é ali de Hortolândia, no estado de São Paulo. Para quem não conhece, São Paulo é região próximo a Campinas. O meu pastor Edivan Cardoso, meu presidente, o meu vice-presidente lá, pastor Josias Andrade, nosso coordenador, pastor Gildomar, o nosso carinho especial a esses homens de Deus que me enviaram para cá como pastor e missionário no ano de 2021. Estamos aqui há 2 anos em Macaúbas, no canto de Macaúbas, ali na região rural, na Rua Central, a Assembleia de Deus Missão Restaurando Vidas. E agora nós estamos também aqui começando um trabalho em breve na cidade. Nós temos já 2 terrenos aqui na cidade. Nós viemos aqui para ganhar almas, para ganhar vidas para o reino do céu. Pessoas têm sido libertas de todas as enfermidades. Pessoas aqui foram curadas de câncer, pessoas foram curadas de arritmia cardíaca, pessoas foram curadas de opressão, de depressão. O nosso Deus ainda é o mesmo. E eu quero deixar para a vossa meditação a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25, que nos diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendido e revelaste aos pequeninos. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele aprove a revelar a verdade dele para pessoas humildes, para pessoas simples. Não precisa ser um perito, não precisa ser um PhD para entender todos os dias que nós não somos filhos do acaso, que nós não somos ali, como diz Charles Darwin, de uma evolução, de um macaco que foi evoluindo até que se formou, digamos, que formou na forma de hoje o ser humano. Há mais de 6.000 anos existe a escrita. Ninguém mencionou em nenhum momento na história um macaco que evoluiu para o ser humano. O próprio Charles Darwin se justificou, no caso pediu desculpas antes de morrer, mas essa teoria, tudo que é teoria é algo não comprovado, Sérgio. Tudo que não é comprovado, lógico que não pode ser dito. Eu sempre gosto de dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, alguns podem dizer assim, mas papel aceita qualquer coisa. Eu vou te perdoar a ignorância, porque eu sei que quem está ouvindo o nosso programa são pessoas cultas, pessoas inteligentes, porque a Bíblia chama assim, que Deus revelou as coisas deles aos pequeninos. São pessoas humildes, pessoas simples. Só precisa saber de uma coisa, que Jesus, ele desceu na terra, morreu e ressuscitou para proporcionar salvação para todos aqueles que se encontram perdidos, que têm um desejo de salvação, que sabe que existe um Criador, existe um arquiteto por causa de tudo isso. Não precisa ser um gênio para saber que o Big Bang é uma teoria infundada. Toda explosão, ela não provoca vida, ela provoca destruição. Não precisa ser nenhum gênio para chegar nessa conclusão. Mas aquilo que a palavra de Deus nos diz, existe, no caso, muitas histórias bíblicas já atestada pela ciência, pelos historiadores. Não existe simplesmente só a Bíblia. A Bíblia não é uma invenção dos últimos 50 anos para cá. A Bíblia, ela possuiu diversos pergaminhos originais, ao qual israelitas, ali na Europa também, pessoas tiveram acesso e constataram que a Bíblia é realmente, a veracidade dela é incrível. E ela é um livro tão atual, porque mesmo sendo escrita há mais de 2.000 anos atrás, você pega a palavra de Deus que diz
que haveria fome, peste, terremoto, tudo isso bate. A Bíblia diz assim que Deus se assenta na redondeza da terra. Fato comprovado pela ciência que a terra realmente é redonda. Quando diz também que Deus criou o homem do pó da terra, fato ao qual eu sempre gosto de falar com muito orgulho, cientificamente comprovado, apesar de todo o preconceito contra os religiosos, digamos, Cristo, contra Jesus Cristo, porque quando se faz ali o processo de decomposição, que o ser humano vem a óbito, ali depois que passa um período, a carne do ser humano se transforma em pó, em humus. A palavra humanidade vem de humus, de terra. Ou seja, Sérgio, a Bíblia estava correta no que ela afirma que o homem foi criado do pó da terra. Ei, você que está aí na sua casa, que está nos assistindo, você pode aplaudir a Deus mais uma vez, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. A ciência não passa de mera especulação diante do nosso Deus. O nosso Deus é vivo. Você que tem a Bíblia Sagrada, você tem convicção e certeza que você está com a verdade está do seu lado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você aqui as palavras de Jesus que nos deixou em Mateus 11, a partir do versículo 25. E diz assim também no versículo 26, sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E sabe o que é curioso? Alguns dizem assim com muito orgulho, eu sou ateu. Com todo respeito a ateu, com todo respeito a todas as pessoas, mas é um ponto de vista, no mínimo, digamos, covarde. Porque quando se tem um debate político, um candidato diz assim, eu tenho um projeto de fazer isso, isso, aquilo. E o outro diz assim, eu sou contra. Sim, você é contra, mas explica então para mim o teu ponto de vista. Explica para mim qual é o seu projeto. Simplesmente dizer que não acredita, isso não devia nem ser levado a sério. Porque o nosso Deus, ele existe. Existe alguém que orquestrou todo o universo por trás de tudo isso. Que criou os céus, criou a terra, criou o ser humano, ao qual a Bíblia Sagrada, muitas profecias já foram cumpridas daquilo que a Bíblia nos revelou. Ou seja, acreditar na Bíblia Sagrada já não é mais simplesmente um ato de fé, é um ato de inteligência. E eu louvo a Deus porque Deus revelou as coisas dele aos pequeninos, porque por mais que a ciência diz que aprimorou, eu nunca vi a ciência poder devolver a vida para alguém que já